Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoka e toda quarta-feira tem um assunto novo aqui para você, sobre maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde e de tudo um pouco. Então, se você ainda não ouviu os outros episódios, vai lá, que com certeza vai achar assuntos que te interessem. Quero muito agradecer a você que já está comigo aqui há algum tempo, me acompanhando nessa jornada, aqui de se conhecer mais, de mergulhar no universo feminino e materno. E para você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Se ainda não segue o Instagram, vai lá, é @agenteconversa, e no Facebook, Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho conteúdos complementares daqui do podcast e também outras coisas mais. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, se sente que tem te ajudado de alguma forma, eu te convido para conhecer a campanha no Catarse, que é uma forma que encontrei de você poder ajudar financeiramente com esse podcast que você gosta. É só entrar no catarse.me/agenteconversa, que lá tem um vídeo explicando para onde vai essa sua contribuição. A partir de R$10 por mês, você já pode contribuir. E quero agradecer aqui a todas as pessoas que contribuem lá mensalmente. Valeuzão, gente! E se você gosta do conteúdo por aqui, mas por enquanto ainda não pode ajudar financeiramente, dá para ajudar de outra forma. É só compartilhar o conteúdo nas suas redes sociais, enviar os episódios para quem você conhece e fazer esse podcast chegar em mais famílias. E se você quiser sugerir temas, também pode, é só enviar direct lá no Instagram ou uma mensagem no Telegram. No Telegram você coloca lá na busca @agenteconversa, que aparece lá a caixa de diálogo comigo. Pode enviar perguntas escritas ou áudio que vem parar aqui no quadro Fala Lá em Casa, que normalmente está no final de cada episódio. Hoje também vai ter. E o assunto de hoje, gente, vai ser mais um bate-papo mesmo, sem uma profissional aqui que vocês estão acostumadas a ver, que eu vou conversar com 3 mães, porque ninguém melhor do que as próprias mães, né, para falar aqui sobre o assunto de hoje, que é como tem sido a quarentena com os filhos em casa. Vamos conversar aqui, saber como tem sido na casa de cada uma delas e talvez você se identifique também com alguma de nós, né? Aliás, como tem sido por aí? Loucura? Tá tranquilo? Tem conseguido tirar algo de aprendizado nesses mais de 100 dias aí de isolamento social? Quem vai compartilhar aqui um pouco de suas histórias são a Aline, a Egli e a Carol. Sejam muito bem-vindas, mulheres, e me contem aqui um pouco sobre vocês, quem são vocês, se apresentem. E aí, Thaís, vou começar falando aqui que eu sou Carolina Darcy, sou funcionária pública, tenho 38 anos e 3 filhas. Estou muito feliz de fazer uma live aqui, que é um podcast, né, que é só com mulheres, que delícia, muito bom estar entre amigas, viu? Muito obrigada pelo convite, Thaís. Eu trabalho fora, né, eu sou funcionária pública, e estou com 3 filhas abaixo de 9 anos, uma de 9, uma de 7, uma de 4, todas aqui com a gente em isolamento social. Estou com um companheiro que é pai delas, que está aqui comigo também, trabalhando em home office, né, em teletrabalho, e estou em teletrabalho há quase 5 meses. Eu trabalho em torno de 10 horas por dia, é bem pesado. Eu sou assessora da coordenação de um órgão aqui do estado de São Paulo e a gente trabalha muito mesmo. Então, não tem sido fácil conciliar e quero ouvir aí as outras meninas para ver como é que está a história na casa delas. Vamos lá. Bem-vinda, Carol. Obrigada. Olá, eu sou a Aline, eu tenho 28 anos, eu sou mãe do Francisco, que faz 10 meses agora, essa semana. Eu tenho um companheiro que já passamos por vários momentos nesses quase 5 meses de quarentena, né? Então, como estamos agora? O meu companheiro está trabalhando presencial o dia todo e eu fiquei desempregada no meio da pandemia, basicamente por ser mãe. Mas a gente pode falar sobre isso mais pra frente. Agora é só a apresentação, né? O Francisco tem 10 meses, estamos aí vivendo a angústia de separação. Um bebê que metade da vida dele está trancado dentro de casa, e eu fico pensando bastante sobre isso, né? Que há 10 meses atrás, quando eu coloquei uma pessoa no mundo,
Eu não imaginava que metade da vida dela seria dentro de casa. Tinha feito vários planos, achava que a essa altura estaria no SESC com várias outras mães, já teria levado o menino para comer areia na praia, mas estamos aí, né? Obrigada. Obrigada, Aline, bem-vinda. E você, Egli? Oi, é muito bom estar aqui mais uma vez, né? É verdade, para quem não sabe, a Egli participou aqui de um dos primeiros episódios sobre mãe solo. Foi, eu acho que o terceiro episódio, né, Egli? Lá no comecinho. E tá voltando agora aqui, já na segunda temporada do podcast. Bem-vinda de novo. Obrigada. Bom, eu sou a Egli, eu tenho 39 anos e sou mãe do Mikael, que tem 7. Eu sou mãe solo e durante essa pandemia eu precisei de uma das minhas frentes de trabalho abrir mão, parei de trabalhar porque eu sou terapeuta corporal, trabalho com massagem, né, atendimento muito próximo das pessoas, então eu suspendi os atendimentos. E a outra coisa que eu faço é vender colar de âmbar, que eu continuo, mas é bem nítido assim a diferença, né, de quantidade de vendas, então eu estou rebolando aí para poder continuar mantendo, né, tudo que é necessário. Porém, eu estou num lugar bacana, que eu moro com meu pai e com a minha mãe, então tem todo o suporte, né, dos avós do meu filho. Eles são um grupo de risco, então esse é o principal motivo de eu ter parado de atender com as terapias. E aí eu passo o dia aqui, né, dando conta da casa, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, e durante a pandemia me veio de auxiliar também de alguma forma. Eu participo de um coletivo de mãe solo, e foi meio desesperador, assim, no início, né? Então, o que eu percebi que alguma coisa precisava ser feita. Aí surgiu o Posso Ajudar, que é um grupo de ajuda de pessoas que precisam, né, emergencialmente durante essa pandemia. Então, aqui eu divido o meu dia entre dar auxílio para o meu pai, para minha mãe, a casa, meu filho, Posso Ajudar e o coletivo. Esse Posso Ajudar é apenas para mãe solo? Não, no fim ele atende geral, assim, é para a gente atender pessoas, sabe aquela, uma amiga, uma vizinha, uma faxineira que está precisando de alimento, alguma coisa, não sabe como fazer, legal. Então aí você fica sabendo, aí traz para o grupo e alguém tenta atender. E outras ações um pouco maiores que a gente faz é mandar cesta básica para comunidades periféricas. Legal, bem-vinda de novo, Egli. Obrigada. Gente, vamos começar aqui falando do que vocês mais sentiram, do que a gente mais sentiu aí nesse isolamento social, como a gente veio falando aqui, né? Ninguém esperava, obviamente, foi do nada. A Aline falando com vários planos aí, né, para estar com o filho agora nessa época. E quando começou ainda, a gente tinha aí uma expectativa de ser algo de 40 dias, ou talvez... Eu já imaginava uns 3 meses. Falei, gente, vai demorar uns 3 meses. Me chamava meio de louca. Mas aí já se passaram 4, aí, quase 5 meses, e ainda sem previsão, né, da gente sair dessa. Então, quais os maiores desafios que vocês têm encontrado, o que mais transformou aí na vida de vocês, o que mais mudou nesses últimos meses? Quase comecei a rir durante a sua pergunta, quando você falou quais são os maiores desafios. Eu pensei, o podcast vai durar 3 horas, né? Uma lista na primeira pergunta. Eu trabalho numa área, Thaís, que eu trabalho com fortalecimento institucional, né? Então, eu trabalho, assim, ajudando meus colegas, que são em torno de 2.000 funcionários, né? A se relacionar melhor, aumentar a produtividade, né? E é no estado inteiro. Então, a gente trabalha viajando. A primeira coisa que aconteceu foi que eu parei de viajar no mesmo dia. Então, eu trabalhava, né, por aí viajando, em hotel e tudo mais, criança em creche o tempo todo ou com o pai. Né? Eu saio de casa às 7h30 da manhã, minha rotina, e chego em casa às 6h30 da tarde, todos os dias. Né? Quando eu estou viajando, uma vez por semana, pelo menos, eu estou fora, e fico em hotel, fico longe, as crianças, é o pai que toma conta. Né? Ele faz home office desde sempre, para ele foi bem mais tranquilo. Eu sofri muito mais do que ele, porque eu tinha essa vida fora e ele tinha uma vida interna, né? Ele ficava aqui meio período com elas, organizava para ir para a escola, então ele está acostumado a trabalhar e olhar filho ao mesmo tempo, né? Ele tem a limitação muito bem feita, assim, aqui eu estou trabalhando, aqui vocês não entram, ele tem uma concentração muito grande e eu não tenho, né? Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, eu tive que tirar férias do trabalho, tirei 15 dias, para me organizar, para organizar as crianças, organizar minha vida, respirar fundo e voltar. Aí eu voltei mais calma,
e tentei retomar, mas a produtividade do trabalho não é a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? Eu criei um programa dentro do meu emprego, dentro do meu trabalho, que discute o teletrabalho. Então, eu tenho treinado levas e levas de pessoas para o teletrabalho. Então, isso foi muito legal, porque tem uma troca de experiência muito grande entre outros funcionários e aliviou um pouco essa parte de como que a gente vai conciliar. Eu tenho um grupo de mulheres dentro do meu trabalho, nós somos em mais de 60 mulheres nesse grupo, e a gente se apoia mutuamente, inclusive para questões muito práticas. Por exemplo, não vamos voltar a trabalhar enquanto as escolas não voltarem. Então, nós precisamos criar condições dentro do trabalho para que a gente não volte, porque quando começa a ficar amarelo, laranja, né, começa a mudar essas fases no governo, já tem muita gente voltando a trabalhar. E a gente não vai poder seguir isso. Então, uma das coisas que a gente fez foi promover essa discussão dentro do trabalho, não só em relação à pandemia, mas também em relação à maternidade na pandemia, né? Esse é um dos aspectos que eu destacaria. Poderia falar de muitos outros. A gente mudou de casa no meio da pandemia. Eu morava num apartamento de 60 metros quadrados, no qual eu só entrava à noite, né? Eu entrava para dormir em casa. Então, elas ficavam o dia todo, ou no pátio, ou no parque, ou na escola, no fim de semana inteiro para a rua, né? Para a rua que eu falo no condomínio, jogadas, brincando o dia inteiro com todos os amigos, assim, turmas de 15 crianças correndo. De repente, ainda bem que você tem irmãs, né? Mas estavam as 3 irmãs trancadas em casa. Elas brincavam em cima da beliche, elas sentavam as 3 em cima de uma cama e brincavam o dia inteiro dentro do quarto. Então, aquilo me deu uma angústia absurda, e no meio da pandemia eu surtei e falei, ok, fora, vamos procurar uma casa. E a gente mudou para uma casa. Ah, vocês decidiram mudar na pandemia. 2 meses da pandemia, a gente mudou para uma casa. Eu estou morando numa casa de 200 metros quadrados. Deu um grande alívio para a nossa vida, mas também, financeiramente, foi lá em cima, né? O aluguel. Mas foi uma coisa assim, que eu gostaria de destacar aqui 2 coisas, então. A adaptação para o trabalho, como que isso foi feito, foi extremamente complicado. Criança não entende que a mãe está trancada numa sala. Eu estou literalmente trancada aqui agora, por exemplo, e elas têm muita dificuldade em entender. Para elas é uma espécie de abandono, né? Como que a minha mãe não fala comigo? Como assim esse chefe, né, entra no meio da reunião, faz aquela bagunça? E essa outra adaptação, que é uma adaptação física, né, que a gente teve essa sorte, esse privilégio de poder fazer. Porque eu tenho certeza que muita gente não poderia fazer essa mudança, que a gente já queria mudar para uma casa, mas foi a gota d'água, foi a pandemia mesmo. Esses 2 aspectos que eu destacaria, que para mim foi mais pesado. E você comentando aí do trabalho, sentiu uma diferença, você tem sentido, ainda mais falando com outras mulheres lá na empresa, de talvez essa dificuldade maior para as mulheres, dificuldade maior para quem tem filhos, de fazer esse home office, como você comentou até que caiu a produtividade, né? E daqui a pouco vou querer até saber com a Aline, porque uma mulher também com filho e que, né, foi demitida durante essa pandemia. Então, você tem percebido aí essa diferença? Porque a gente já percebe no dia a dia, né? Por ser mulher, por ser mãe, não conseguir emprego, todas essas coisas. E agora, como que tem sido? Então, as mães, o que a gente fala é o seguinte, os homens também estão trabalhando em casa, muitos deles, né? Muitos companheiros meus de trabalho estão trabalhando em casa. Então, assim, aquelas pessoas que fingiam que criança não existia, parece até que melhorou um pouco o olhar deles para isso, sabe? Porque eu vejo, assim, chefe meu com bebê no colo. A gente nem se ligava que o chefe tinha filho, entendeu? Porque nem aparece, né? Tá só com a mulher, só com a mulher, só com a mulher. Só que quando você tá 3, 4 meses dentro de casa, começa a ficar complicado para todo mundo. Com certeza o peso é muito maior para a mulher, o esgotamento físico das minhas colegas de trabalho é imenso, imenso. Muita gente depressiva, muita gente chorando, acaba as reuniões, liga para a gente para desabafar, para conversar. Eu acho que a saúde mental das mulheres está em frangalhos durante a pandemia. Não adianta falar que a gente é super mulher, que vai dar conta. Eu me considero uma mulher muito forte, assim. Eu aguento muito baque. Eu trabalho muito pesado e aguento 3 filhos. Isso é muito pesado. Para muita pessoa seria muito pesado. Para mim mas eu juro para você que me assustou o quanto me afetou mentalmente isso. Né? Eu faço mestrado também. Eu falo que fazer mestrado, trabalhar e ter 3 filhos é coisa de gente louca. É coisa de gente... Eu faço mestrado numa faculdade federal, eu viajo para lá para fazer, é uma loucura. E não parei o mestrado, estou tendo aula normal online. E fazendo projeto também, tudo adaptado pela internet, por causa de não poder fazer presencial.
Mas é isso, assim, com certeza, você tem toda a razão, Thaís. Afetou profundamente as mulheres, mas não deixou de afetar os homens também. Até na questão, talvez, dessa tomada da consciência. Vou dar um exemplo do meu companheiro, tá? Que sempre trabalhou em casa. Ele dá uma escondida que ele trabalha em casa. Os clientes não sabem muito bem. Ele não vai gostar de eu falar isso aqui. Mas agora descobriram, né? O mesmo fundo que tinha antes continua tendo nas reuniões. Só que ele dava uma escondida. E agora ele fala que ele relaxou, porque agora as pessoas... Tudo bem ter uma criança fazendo um barulhinho de vez em quando. Parece que os clientes perceberam que as crianças existem e melhorou para ele nesse sentido, né? Ele fala que ele está mais tranquilo, que ele pode acontecer uma interrupção e as pessoas vão entender melhor. Acho que aumentou a percepção das pessoas. Acho que filho existe, né, gente? Criança existe. Sim, mas sabe que eu tô achando ótimo isso, porque o meu marido veio comentar: pequena, precisa ficar mais com as crianças, segurar, e aqui são 3 pequenos, então que eu tô olhando, brincando com um, outro sumiu, cadê? Tá lá, aqui no escritório, batendo na porta, enquanto meu marido tá numa reunião, ou batendo na janela e batendo forte. Então, assim, às vezes, né, um descuido já saiu correndo. E aí ele comentou que tem tido reclamação. E, assim, por um lado, eu achei ótimo, até ele, do tipo, é bom, né, pra gente ver como que as mulheres passam por isso em home office, porque os homens acabam, né, ou a mulher lá, a esposa tá lá com os filhos, ele tá lá sozinho, tá trabalhando, não tem, ou sai de casa, tal, e na pandemia tá tendo que trabalhar no escritório de casa, num quarto, e quando aparece o filho, é isso, não tem muito o que fazer, não tem pra onde fugir, né, na pandemia não tá tendo pra onde fugir. E aí que as pessoas, ao invés de abraçarem, como você tá falando, de acolherem e começarem a perceber, as crianças existem, ainda tem gente, mesmo na pandemia, reclamando. Então reclamou e tava atrapalhando no trabalho dele. Aí eu falei, olha, só nem numa pandemia as pessoas conseguem compreender e estão vendo como que é, né, a mulher, porque daí é isso, a mulher perde o emprego por ter filho, né? E aí, dando a deixa aí, Aline, como que foi sua história? Então, eu nem falei, né, qual que era a minha profissão na hora que eu me apresentei. Eu sou psicóloga, eu sou doula também, mas não atuo no atendimento a parto há bastante tempo. Fiz a formação, mais para somar com as especializações que eu fiz. E eu trabalhava em uma organização da sociedade civil que atende criança, adolescente, adulto, idoso, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Isso quer dizer o quê? Que a gente atendia 870 pessoas, né? Era uma aglomeração gigantesca, eram 330 crianças de 6 a 14 anos, e aí quando a pandemia estourou, teve que suspender as atividades, porque as crianças vão no horário contrário da escola. É uma lógica muito parecida com a escola, tinha atividade socioeducativa e tal. E é um serviço da assistência social. A assistência social é um serviço essencial, mas ela é dividida em diferentes proteções. Então, tem a proteção básica, média e alta. A gente fazia proteção básica, a gente não é um serviço emergencial. E aí, quando a pandemia estourou, a prefeitura, os órgãos todos a nível estadual, federal, começaram a definir como é que as coisas iam ser, como que os serviços essenciais iam funcionar. E aí, para a gente ser proteção básica, a gente teria que trabalhar num esquema de plantão emergencial, porque a gente atendia famílias em situação de vulnerabilidade, as famílias precisavam continuar tendo um contato, né, se tivesse uma situação de violência ou qualquer problema que fosse em decorrência da pandemia. E a organização se organizou de um jeito que deu férias pra gente no início. Eu tive 30 dias de férias logo no começo da pandemia. E foi uma coisa tipo, olha, hoje é quinta, a partir de segunda vocês estão de férias. E aí eu e o meu marido tivemos férias juntos, os dois, 30 dias pela medida do Bolsonaro. Foi bom num primeiro momento, porque eu tinha acabado de voltar da minha licença maternidade, eu tinha voltado na semana do carnaval de licença maternidade. Todas as questões de como manter o aleitamento, um bebê se adaptando a ficar com os meus sogros, que é a nossa rede de apoio, os meus sogros e os meus pais, que são um grupo de risco.
E aí a gente viu a pandemia estourando e tivemos férias. Então a gente pensou, bom, menos mal, não vamos precisar expor nossa família. Quando as férias acabaram, depois de 30 dias, surgiu a demanda de precisar ir presencial. E aí eu conversei, expliquei, olha, eu não consigo ir presencial porque eu tenho um bebê, e quem ficava com o meu bebê são os meus pais ou os meus sogros, eles têm 60 anos, os meus pais moram com a minha avó, que tem 86 anos, e se eu estiver vindo aqui presencial, eu exponho meu filho, que pode ser vetor, para essa rede de apoio. Tipo, eu não posso colocar minha família em risco. E como a gente está nesse esquema de emergencial, eu me proponho a fazer home office. Tentei, né? Fazer home office com um bebê de 7 meses na época. Foi, assim, ridículo, impossível, não tem como. Você tentar fazer um relatório socioeconômico sobre como está a situação das famílias no meio da pandemia com um bebê. E eu sozinha em casa, porque meu marido voltou ao trabalho presencial nesse meio tempo. E aí eu falei, olha, eu não consigo fazer tudo no horário que vocês querem, tipo, no horário comercial, mas eu me proponho a fazer à noite, quando meu marido chegar. Enfim, vou continuar produzindo, mas não com o tempo, com a qualidade que vocês esperam, por causa disso e disso e disso. E aí fui tentando levar do jeito que dava, tentava fazer uma coisa, tentava fazer outra. As pessoas imaginam que um bebê dorme 3 horas seguidas, quietinho, que aí você consegue fazer um relatório e que é uma coisa ótima, assim, né? O bebê, você põe ele lá no quarto escuro, ele vai dormir sozinho, você vai conseguir produzir. Não sei, né? Os filhos de quem são assim, o meu não é. E aí a gente pegou introdução alimentar no meio da pandemia, mudou toda a rotina. Salto de desenvolvimento, dente, angústia de separação, toda a treta que podia acontecer, além de, claro, toda a tensão do meu marido trabalhando presencial, indo e vindo em casa, e como é que ia ser isso, se a gente ia se expor ou não, afastados das nossas famílias, porque são um grupo de risco, então ficou só nós dois com o meu filho, lidando com tudo. E aí chegou depois de um mês que eu voltei de férias, eles me demitiram dizendo que eu não estava de acordo com a forma que a organização tinha se disposto a funcionar durante a pandemia. Não era nem que eu não estava de acordo, né? Eu só não conseguia mesmo fazer o que eles queriam. E aí eles me disseram que eu precisaria ir presencial de qualquer forma e que os filhos são responsabilidade dos pais, que eles não poderiam fazer nada sobre essa minha demanda, porque outros profissionais também tinham filhos, então eles não conseguiam resolver o problema de todo mundo. Eu fiquei bem decepcionada, porque eu acho que se a gente parar para pensar, principalmente na população que a gente atende, né, são várias mães e várias outras mulheres que também estão tentando trabalhar presencial, expondo seus filhos, expondo sua rede de apoio, que estão aí trabalhando nos comércios da vida, são as empregadas domésticas que continuaram trabalhando, e qual foi a acolhida que essa organização teve com as demandas das profissionais que trabalhavam para eles e que são mães e que, enfim, precisavam de todos esses cuidados. Talvez isso dê até um probleminha, né? Tudo isso que eu estou dizendo aqui. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem que escancarar as coisas e as incoerências de tudo que a gente está vivendo. E eu acho que esse é um dos grandes pontos que pegou para mim na pandemia. O quanto a gente começou isso achando que sairíamos pessoas melhores, uma sociedade melhor, que aprenderíamos muita coisa, que ia ser um grande aprendizado social e que as pessoas iam ser muito melhores, e o quanto a gente também teve contato com coisas super complicadas e não empáticas ao longo desses 5 meses que a gente está vivendo, principalmente para nós mães, assim. Então, tem tudo isso que a Carol falou, de que as pessoas começaram a entender que as crianças existem e que as mães estão aí na luta e sobrecarregadas, mas, por outro lado, o quanto isso vai além do discurso, porque, na prática, como que as pessoas conseguem apoiar as mães?
de verdade, né? Quando a Ellie falou sobre essa iniciativa, eu achei muito bacana, porque é isso, a gente agora, estando em distanciamento social, o que outras mães sempre fizeram, que a gente sempre fez umas pelas outras, fica também bem limitado, porque a gente não consegue pegar o filho da nossa amiga e falar, daqui eu fico de segunda a quarta, você fica de terça e quinta, e a gente consegue trabalhar minimamente, não tem como. Mas como que a gente se apoia? Como que as pessoas estão realmente olhando para o que a gente está vivendo, para as mães, para os filhos, para as crianças, para os bebês, as reclamações no condomínio sobre crianças que gritam e atrapalham o home office é uma coisa que, assim, eu não consigo entender. E a gente passou por uma situação parecida com o nosso vizinho, de que o bebê faz muito barulho, porque agora ele descobriu que ele pode gritar, então ele fica testando todas as cordas vocais, assim, e aí atrapalha o trabalho das pessoas, mas assim, difícil, né? Criança já não é muito bem-vinda, né? Você descobre lugares que, gente, chegou ao absurdo de eu, ano passado, ligar para um hotel e na hora da reserva, tal, falar que tem criança. Ah, não, mas aqui não pode, a gente não aceita crianças. Tem hotéis que não aceitam crianças, tem restaurantes que não aceitam crianças. Ou os que não falam claramente, mas você se sente, né, um ET naquele lugar, porque não são nem só os clientes olhando torto, tem os funcionários olhando torto. Já nunca foi bem-vindo, né? Tem gente que não gosta. Não... E é uma coisa muito absurda isso, né? Porque quando eu estava tentando fazer home office, era isso. Se eu estivesse numa reunião, uma chamada de vídeo, eu estaria na sala com 1000 brinquedos eletrônicos tocando musiquinha do Seu Lobato no meio da reunião, porque assim, é isso. Trabalhar em casa com um bebê, se você não tem outra pessoa para te apoiar, vai estar tocando Mundo Beat, vai estar tocando Seu Lobato, e vai ter criança chorando, e você vai amamentar no meio da reunião. Só que as crianças incomodam, inclusive, quando elas estão na própria casa delas, assim, né? Então, eu não sei de verdade até que ponto a gente tá sendo empático ou só tá engolindo mesmo as mães, porque não tem o que fazer, né? Não dá para demitir todas, a gente demite só uma parte. Aline, eu queria comentar só uma coisa sobre isso que você falou, muito legal a tua fala, porque quando eu falo assim, que descobrirem que as crianças existem, não quer dizer que a gente não tenha que render a mesma coisa no trabalho, né? Só quer dizer que tudo bem a criança atrapalhar a reunião às vezes, não toda hora, às vezes, entendeu? Ah, é bonitinho, dá tchauzinho, manda beijo, mas hoje de manhã eu estava dando um treinamento para 60 pessoas. E eu esqueci de colocar uma placa, tem uma plaquinha que eu ponho na porta que é não entre, que é na hora que eu estou dando aula, né? Porque eu faço muito treinamento. E esses dias eu estava dando um treinamento para 700 pessoas, aí eu fechei janela, fechei porta, e mesmo avisando as pessoas, olha, eu tenho criança, as pessoas esperam que elas não apareçam no meio do meu treinamento para me atrapalhar. Então, eu entendo o que você está falando, tem uma tolerância muito pequena em relação à presença da criança. É bonitinho, fala oi na reunião, tudo bem, mas vai embora, não fica aqui não, né? E eu vi situações, Thaís, muito complicadas, assim, minha professora de mestrado tem um bebê de 8 meses ali. Ela deu aula várias vezes com o bebê no colo, né? E aí, o que ela fez? Ela teve que dar aula junto com outra professora, e eu percebi, outra mulher maravilhosa, né? A professora percebendo que ela estava em maus lençóis, cobrindo ela, resolvendo a situação, entendeu? Mas uma coisa de mulher mesmo, muito bonito. Entre nós, o nosso grupo de mulheres no trabalho, a gente tenta se apoiar nesse sentido. Não, a gente se junta para discutir como é que a gente vai fazer, reuniões no horário do almoço, a gente conseguiu acabar com elas, a gente, entendeu por quê? Porque as pessoas que não se preocupam com reunião na hora do almoço, a gente que não tem que fazer a própria comida, ou não tem criança com fome, né? Então eu falo assim, não dá para você mudar o horário do almoço da criança, se é 11h30, que creche almoça super cedo, né? 11h30, não adianta você passar para 1h da tarde. Você consegue fazer reunião com criança gritando do seu lado que quer comer? Não consegue. Né? Então, eu quis dizer assim, a tolerância aumentou um pouquinho, mas os problemas continuam. E Egli, como que é aí você como mãe solo? Porque a gente aqui até comentando, pelo menos que fica com o marido, consigo revezar, você ainda tem uma rede de apoio aí, mas como que é ser mãe solo nesse mundo aí que a gente está vivendo agora? Bom, assim, acho que a primeira coisa que impactou foi que eu precisei parar de trabalhar e por mais que eu tenha o auxílio do meu pai e da minha mãe, não é assim uma questão que
que divide contas, né? Então, acho que quando não tem o cenário assim de casal, um vai dando suporte para o outro, enfim. Aí é que eu fiquei um pouco desesperada, porque eu tive que parar de trabalhar com os meus atendimentos. E parar de trabalhar foi um baque para mim, porque eu amo fazer o que eu faço e tenho as minhas clientes fixas, que estão, né, que eu atendi ali toda semana e dar notícia de, olha, não vou poder te atender. Estava com curso assim já montado para poder dar cursos, e aí, de repente, tudo aquilo se desfaz. Então, foi meio difícil ter que abrir mão mesmo disso tudo. E aí, convivendo, né, no coletivo, foi um desespero geral, porque muitas mães são autônomas, e com a escola parada, muitas não tiveram como trabalhar. Bateu o desespero também, porque alguns pais já avisaram que não poderiam mais dar pensão. Então, assim, eu meio que me coloquei no lugar delas, e eu senti esse desespero junto, sabe? E outra coisa também que foi, assim, por mais que eu more aqui com meu pai e com minha mãe, a demanda do meu filho é comigo. Então, o banho é comigo, a janta é comigo. Claro que tem momentos, assim, que eu consigo falar, ó, hoje é a vovó que vai te dar janta, porque eu vou estar numa reunião, enfim, né, participo de grupo de meditação, eu consegui dar um jeitinho de enviar reiki à distância para as pessoas, então, às vezes, eu preciso estar sossegada aqui. Mas não é sempre que eu consigo falar isso, então eu procuro organizar ele. E aí, final de semana, né, sempre comigo, e o pai é presente, assim, né, fazia as visitas. Então, um final de semana era comigo, outro com ele, de terça e quinta, e começou, né, os finais de semana todos comigo, o tempo todo comigo, e eu senti falta dessa divisão, né, das visitas. E ele também sentiu muito, né, ele começou a roer a unha, que era uma coisa que ele não fazia. Eu falei, opa, isso daí não é interessante. Eles estão sem se ver. Eles se viam e pararam por conta da Sim, quarentena? no final de semana que começou a quarentena, foi o último que eles estavam juntos. Mas aí, no aniversário do Mikael, ele veio falar um oi, de máscara, tudo aquilo. O Mikael ficou muito feliz. E aí depois, né, o pai trouxe também essa necessidade de começar a vê-lo. E eu percebendo o quanto o Mikael estava ficando ali, estava complicada a situação, cheguei no acordo, conversei com meu pai e com a minha mãe, e falei o seguinte, está acontecendo isso, o pai quer voltar a vê-lo, e eu percebo que o Mikael também está sentindo falta, é um risco que a gente vai assumir. Vocês bancam assumir esse risco? Então todo mundo aqui em casa concordou, e agora o Mikael voltou. Ele passou 10 dias com o pai, ele parou de roer a unha. Então, eu falei, ai, gente, é muito difícil, é uma decisão extremamente complexa, né? E eu sei que talvez, se eu chegasse ao ponto de falar, não vai, né, a justiça ia entrar aí na jogada. Então, eu falei, liberei de novo, então, a cada 15 dias ele vai, passa amanhã onde é que ele está indo, vai de quinta, fica até domingo. É um risco que a gente acaba assumindo mesmo, né, porque é muito difícil, eu acho que essa é uma parte muito difícil da pandemia, essas escolhas que a gente tem que fazer, quais riscos que a gente vai assumir. Por exemplo, voltar a trabalhar é algo que eu super preciso, mas é um risco que eu não assumo, eu não consigo me imaginar sendo esse vetor, ou transmitir para um cliente, ou trazer de um cliente para dentro da casa para o meu pai e para minha mãe, que são de grupo de risco, quase 80 anos, mãe cardíaca, diabética, mas tem alguns riscos aí que acabou, né, que a gente acabou assumindo, e é muito difícil, porque a gente nunca sabe como que vai voltar. E essa bola também eu conversei com o Mikael, por mais que ele seja uma criança de 7 anos, eu cheguei e conversei com ele, filho, é o seguinte, o papai quer te ver, mas a gente não sabe quem tem corona, quem não tem, você aceita mesmo assim, sabendo que pode acontecer? Ele olhou para mim e falou, nossa, mãe, que decisão difícil. Eu falei, filho. Aí ele aceitou também, entendeu? Então, acho que a parte mais difícil da pandemia é essa também, escolher os riscos que a gente precisa assumir. E, Carol, você estava comentando aí de que você sempre ficou muitas horas fora e que agora você está ficando em casa.
O que mudou aí? Seus filhos sentiram aí essa diferença? Você sentiu uma diferença, talvez, de conexão com eles? Aumentou essa conexão? Você passou até a perceber coisas que você não percebia? Ou não tá nem tendo tempo mesmo, porque mesmo ficando em casa, você tá trabalhando aí a mesma quantidade de tempo dentro de um quarto? Como que tá sendo assim? Uma ótima pergunta essa, Thaís. Sim, eu percebi que as crianças, no começo, acharam que era uma grande férias, assim, né? Principalmente porque eu entrei em férias também, fiquei 30 dias. Então, para elas é o melhor dos mundos. A mãe disponível o tempo todo, elas brincando entre elas, né? As irmãs não estudam juntas, elas sentem falta de se ver, elas se veem pouco, né? Durante o dia, assim. E aí eu fiquei, no começo, achando super bonitinho, que esse negócio de roer a unha, viu, Egli? Aqui em casa, a mais nova minha começou a roer violentamente as unhas após a pandemia, e depois eu fui descobrir que isso é comum, que um monte de criança começou mesmo, que tem relação com isolamento social, angústia que esse período causa, né? Então, eu percebi que no começo era tudo muito bonito, mas com o passar do tempo, elas começaram a sentir muita falta da escola. Elas têm muita falta do movimento, muita falta de correr, jogar bola, ver os amigos, né? A vida, elas têm idades diferentes, apesar de estarem brincando juntas, a vida social delas é separada. Então, fez muita falta para elas e a minha presença não consegue resolver esse problema, né? Nem a presença das próprias irmãs consegue resolver esse problema. Elas têm um limite que elas aguentam, e elas já passaram desse limite já, elas estão realmente ficando tristes, você vê que elas estão angustiadas, tentando ser legais comigo, né, tentando, criança é barato, né, tentando não incomodar muito, né, mas assim, você vê que elas estão tristes. E, para mim, eu acho que o meu tempo com elas era um tempo tão curto, mesmo sendo um tempo a gente fala assim, tempo de qualidade, né, não é verdade, porque você chega em casa às 6:30 da noite, você está morta, e não quer dizer que você parou de responder o WhatsApp, então assim, você está super cansado, tem que fazer comida, cuidar de roupa, cuidar do quintal, arrumar a casa, não sei o quê, tudo isso, e dar atenção para as crianças. Então, quantas horas no dia você tem para fazer isso? 2:30? É muito pouco. Então, estar em casa ajuda você a dar conta melhor, né? Eu falo que eu dou conta melhor da vida, mesmo trabalhando bastante, porque eu acabo de fazer uma reunião, levanto, vou lavar uma roupa. Eu acabo de fazer uma reunião, vou jogar uma bola com uma criança ali, né? Uma filha minha está fazendo EAD, então eu não acompanhava a lição dela, eu nunca fiz uma lição com a minha filha, quem fazia era o pai. Então agora eu sento lá, dou uma olhadinha, vejo o que ela está fazendo, eu não sabia como ela fazia lição, não acompanhava, né? E uma outra filha que está na primeira série não faz EAD, não se adaptou, não conseguiu, então está 4 meses aí parada, né, sem conseguir acompanhar. Então tem os dois lados. Eu acho que para mim foi uma felicidade, principalmente a pequena, que fica em creche o dia inteiro, né? Então eu acho muito errado, assim, é muito cedo para eu estar na creche tanto tempo, né? Ela está desde os 6 meses. O máximo que eu já fiquei com uma filha minha foi a licença maternidade, né? Depois da licença maternidade, o máximo 30 dias. Então, poxa, eu estou quase 5 meses com as 3, até chega a ser um privilégio. E você estava comentando aí do homeschooling, como que é? Porque os meus não estão nessa fase ainda. Eu tenho acompanhado assim pelas redes sociais, as mães comentarem, a Eglash também está com o filho nessa fase, né? Como que como tem sido aí o homeschooling, como que tem sido esse desafio? Você comentou até que uma das suas filhas, a do meio, né, não conseguiu se adaptar. E é difícil, né, realmente, assim, eu fico imaginando porque a gente, para conseguir adultos, para conseguir se prestar atenção e se concentrar numa aula online é muito mais difícil do que presencial. Eu não tenho essa disciplina, eu nunca consegui fazer um curso online porque eu não tenho essa disciplina. E aí eu imagino uma criança, exigir isso de uma criança, e que uma criança que precisa dessa conexão, mais do que a gente, precisa de um olho no olho, precisa de uma presença, e para eles tem sido muito difícil. E eu queria saber como que a escola também tem agido. Ela tem cobrado ou é algo mais livre, mais aberto? Como que tem sido isso? Então, eu tenho 2 filhas, uma escola particular e a pequena está na creche, né? A creche foi maravilhosa, eles dão uma atividade por dia de 5 minutos,
só para a criança ter uma conexão com a professora e para os pais também terem alguma coisa para fazer. Muitos pais reclamam que eles ficam perdidos com a criança em casa, não dá conta de tanta invenção, né? Como eu já tinha outras filhas, eu já tinha vivido essa primeira infância, eu sabia o que fazer, mas eu vi muitos pais muito angustiados, não sabia o que fazer, que atividade eu faço com meu filho, como que eu pinto, o que eu faço? Então foi super adequado à idade, a escola foi uma graça, então de parabéns. A escola das mais velhas, uma está na 4ª série e a outra filha está na 1ª. A da 1ª série foi muito prejudicada, porque ela estava no meio da alfabetização e ela é muito social, essa filha do meio. Ela sentiu muita tristeza de sair da escola. E ver a professora no vídeo fazia ela ficar muito triste. Então, ela via a professora, ela baixava e, desligava o computador. Aí eu falava, mas você não quer ver sua professora? Ela falava, não quero. Desligava. E ela adora essa professora, né? Então, ela sentiu uma tristeza de ver os colegas ali. Ela fazia aula uma vez na semana, os outros 4 dias eu ficava brigando e eu achei que estava sendo inócuo e falei para ela que não precisava mais fazer. Então, eu faço as lições com ela de fim de semana, mais ou menos, do jeito que dá, e tenho conversado muito com a professora. A mais velha, eu tenho uma filha que ela tem síndrome de Asperger, né? Ela tem um nível de concentração totalmente fora do comum, assim. Então, ela é uma criança bastante estudiosa e metódica. Então, ela se adaptou ao EAD, ela gosta da ideia de estar tudo organizadinho, mas ela tem bastante aula, ela tem aula da 1 da tarde às 5, todo dia. Nossa. Na frente da tela, é muito tempo. E ela, né, gosta, tem muito gostado. Tempo. Ela gosta, mas assim, ela gosta mais de cumprir a obrigação, eu acho, ela tem prazer do metodismo, assim, né, e ela é muito autodidata, então ela se adaptou por ser autodidata, mas eu não me adapto, eu falo assim, como que eu, que estou trabalhando das 9 às 6:30, como sempre trabalhei, que horas que eu ajudo uma criança a se conectar, que horas que eu corrijo uma lição ou tiro uma dúvida, que é o papel que o professor tem que fazer, né? Então, quando os pais pressionaram muito a escola para que tivesse a EAD. A escola, no começo, deu férias, ficou vendo o que ia fazer e sofreu enorme pressão dos pais. Eu fiquei até com pena da escola, porque é uma escola muito legal, pessoal muito gente boa, e eles ficaram bem confusos, assim, como atender tanta demanda. Os pais queriam que cumprisse o horário escolar 100%, e fizeram questão. Mas eu vejo que os pais que mais faziam questão eram justamente os pais que não estavam trabalhando. Porque, sinceramente, não tem como a gente dar conta de uma reunião, de um treinamento para 700 pessoas, igual eu estava fazendo essa semana, e uma criança aprendendo o alfabeto do meu lado, entendeu? Que horas que ela vai fazer isso agora? Esse horário que a gente está fazendo aqui, 9 da noite. É o horário que eu poderia fazer. Você acha que eu quero sentar na frente do computador de novo, né? Não, eu imagino o quanto deve estar sendo difícil para os pais conseguirem acompanhar isso, né? Porque é isso, se ou tá trabalhando lá no computador, ou tá fazendo as coisas de casa, ou tá fazendo as coisas, né, mesmo do dia a dia, mas para você chegar, parar e sentar e nem todos os pais têm esse jeito, tem esse, né, parece... Pô, precisa ser professor ali, né? Eu fico imaginando, porque é diferente de você sentar e ensinar teu filho o que você quer, do jeito que você quer, é você seguir uma rotina, um cronograma e exigir muito da gente, ainda mais nesse momento, né? Que já tá tudo difícil. A minha filha descobriu que eu procuro no Google, né? Ela descobriu que eu procuro no Google como que faz, e ela é esperta, essa daí que eu falei que é muito metódica, ela gosta de ser autodidata. Ela percebeu que eu procuro no Google, ela falou, mãe, obrigada, não preciso mais de você, eu procuro no Google. Eu vou pro Google. E você, Egli, como que tem sido aí? Bom, aqui, no início, a escola não deu nenhuma diretriz. Ele vai na Escola Municipal de Valinhos, né? Que eu morava lá, aí eu vim, né, depois da separação eu vim para Campinas, mas eu continuo tendo uma casa lá, então eu permaneci ele lá para não precisar fazer essa mudança, né? Mas aí depois a escola deu férias e aí retornou. E retornaram numa plataforma digital, né? Alguns conteúdos, só que eu não conseguia acessar. Aí eu falei, quer saber? Eu perguntei para o Mikael sobre a aula, ele ficou super feliz. E minha mãe, professora, aposentada, eu falei, putz, vai ser super legal. Aí eu deleguei essa função para minha mãe dar aula. Então ela começou, ele está na 1ª série, né? Então, época de alfabetização, então ela usou os métodos que ela sabia, e ele foi lá e ela foi dando aulinha e tal. Aí a escola ajustou a plataforma digital, comecei a conseguir acessar os conteúdos. Então, como que funciona lá? Eles dão os conteúdos, a gente pode imprimir, e tem a folhinha lá, né, ele vai fazendo. Só que eu percebi que estava sendo um pouco pesado para minha mãe,
que ele briga um pouco. E aí eu percebi que tinha um momento que estavam os dois brigando. Eu falei, ok, então acho que está na hora de eu assumir. Então eu assumi as aulas, eu dou aulinha para ele todo dia. Eu dispenso o conteúdo digital de fazer joguinho, de fazer alguma coisa, porque eu acho que é muito tempo de tela, ele já tem o tempo permitido de tela dele para lazer, né? E é o momento que eu também consigo fazer alguma coisa. Então, eu trabalho material que é escrito, né, impresso, imprimo em casa e eu estou conduzindo, estou dando essa aula. E é complicado porque a gente não tem método, não estudei para ser professora. Mas a professora dele é muito presente. Eu falo que ela é uma pessoa que eu queria guardar no bolso e carregar comigo. Aí a gente, pela plataforma, consegue mandar mensagem, tirar dúvidas, então ela vai dando uma orientação e tudo mais. Então a gente está seguindo, né? Eu estou sentindo o ritmo dele, tentando não cobrar muito. É muito difícil para mim não cobrar, porque eu sou uma pessoa que gosta que faça tudo certinho. Então, quando ele escreve casa com Z, eu falo, não, mas é com S. Aí eu lembro que ele está sendo alfabetizado, que eu só falo. Aí a professora vai dando as dicas e eu vou tentando seguir para não ser estressante para ele e nem para mim também, né? Que assumir aí também esse tempo todos os dias aí. Tem dias que é um pouco mais leve, eu olho as matérias, deixo a aula de artes para sexta-feira. Então, estou aprendendo de novo, né? Como que se lê, como que se escreve junto com ele. Ele está sendo, de uma certa forma, eu olho e falo, pô, estou ajudando a alfabetizar meu filho, isso é incrível. Então, dá uma coisinha legal, assim, mas ao mesmo tempo uma insegurança, né? De tipo, será que ele está certo? Será que uau, né? Porque vai levar para a vida inteira isso, né? Mas eu fico pensando nisso, será que eles vão lembrar? Os mais velhos vão, né? Desse momento aí, desse período. Como será que vai ser isso? Porque eu me coloco no lugar, eu falo, imagina se tivesse vivido isso na idade da minha mais velha, que já vai, que tá com 5 anos, né? Consegue lembrar melhor. Ia ser muito louco, assim, né? A gente daqui uns anos, elas daqui uns anos lembrarem de como que foi esse período, assim, porque para eles tá sendo um período, pra gente, né, pra todo mundo, um período completamente, assim, diferente que a gente nunca viveu. E eu não sei, assim, se os filhos de vocês estão sentindo falta, o da Aline ainda tá pequena, né, Aline? Mas não sei até se ele já demonstra também falta de ver alguém na família, alguém que ele já conhecia. Mas o de vocês tem pedido, tem falado que estão saudades da escola, ou que querem ver os amigos? Como que tem sido, assim, como vocês têm lidado com isso? Com essas saudades deles, essas faltas que eles estão sentindo? Bom, aqui eu sempre conduzi a educação dominical de viver o agora, né? Então ele não é tão apegado, né, com muitas questões. Então ele entendeu bem, mas no começo tiveram alguns questionamentos. Ah, mãe, a gente não pode só ir dentro do carro na casa do Pedro, que é um dos melhores amigos dele. Não, filho, não pode. Aí depois passou, porque ele entendeu bem o que era esse corona, quanto é perigoso, porque eu falei, né, que tipo, deu muito medo de eu trazer isso para dentro para o meu pai e para minha mãe. Então eu incluí bastante ele. E agora, assim, de vez em quando ele tem manifestado, mas mãe, a gente não pode ir no mercado porque eu tenho máscara. Não, filho, não pode. Então, tem que contornar mesmo. Como eu tenho uma casa que os meus gatos moram lá em Valinhos, então isso é uma saída. Às vezes ele vai comigo. Eu saio daqui e vou para lá, né? E ele vê o que está acontecendo na rua. Ele vê todo mundo, olha, mãe, as pessoas estão lá na rua. E aí tem que explicar, né, mas a gente está fazendo certo, filho. Então, às vezes, ele mesmo já manifesta, né, ai, olha, mãe, aquela pessoa sem máscara. Mas ele traz, né, algumas saudades, assim, bem de vez em quando, mais questionamento. Ele não cobra muito, vamos sair, vamos fazer isso. Você tá falando sobre mim? Eu tô falando sobre você, filha. Ele chegou aqui. As crianças são ótimas, né, Egli? Eu fico pensando assim, que eu vou falar uma coisa meio triste, mas eu tenho que falar, né? Eu perdi minha mãe durante a pandemia, né? A minha mãe morreu faz 3 meses, avó das crianças, né? Que era muito apegada nas crianças. Ela não morreu de Covid, ela já tinha uma doença de estado avançado, a gente estava esperando que uma hora realmente ela fosse embora.
E a morte dela foi até um certo alívio, assim, para a família, que, né, porque não foi uma coisa, eu vou falar assim, foi triste pela morte, mas não foi triste para as crianças, foi todo mundo esperando isso e tal. Mas o que eu senti muito, assim, as crianças não puderam ficar com os avós nessa hora. Então, eu estava 45 dias sem ver minha mãe quando ela faleceu. Eu tinha visto ela uma vez, não levei as crianças, né, e aí, quando ela ficou realmente ruim, eu tomei uma decisão, como a Egli falou, a gestão de risco, né? Cheguei para o companheiro e falei, olha, é o seguinte, não posso perder meu pai também. Meu pai também é grupo de risco. Então, o que eu quero? Eu não podia levar as crianças lá, não era nem pela minha mãe, era pelo meu pai, né? E eu falei, não, mas eu acho que eu devo ir, né? Então, as crianças manifestavam essa saudade de ver a avó, de ver o vô, e eu levei as crianças para lá. Então, fiz a gestão de risco, não chegaram perto do meu pai, ficaram longe dele, mas eu deixei elas chegarem perto da minha mãe, fiquei junto com a minha mãe, e foi a última vez que elas viram a minha mãe mesmo. Então, acho que foi uma decisão, assim, foi triste, mas foi bastante acertada. Depois desse episódio, né, super triste, que passar por uma despedida, né, na família, velório fechado, não pode, é muito triste, assim, as crianças não puderam ir, não puderam se despedir, foi bem triste essa parte. Eu fui sozinha, né, então, imagine, muito ruim, eu, meu irmão e meu pai. E não tinha nem parente, nem a mãe dela se despediu, ninguém se despediu. Essas são sequelas, né, da pandemia, que a gente uma hora vai entender como que isso vai afetar a cabeça das crianças, a população em geral, né, a Egli gosta desse assunto, eu sei que ela entende disso. As crianças reagiram melhor do que eu. Então, eu sinto muito, eu pelo menos verbalizo muito mais, assim, nossa, que saudade das minhas amigas, nossa, que saudade de ver as pessoas na rua. Eu tenho desespero de sair na rua, entendeu? Eu quero muito sair na rua. Eu fico assim, meu Deus, hoje eu vou sair na rua, hoje eu preciso ir no mercado. Nossa, eu sou dessa, que alguém precisa me segurar, entendeu? Porque eu fico muito nervosa de ficar, eu sou muito social, eu fico muito isolada aqui, eu não tô acostumada, né, com isso. E eu acho que elas lidaram melhor que eu. Todo tempo elas parecem que estão assim, ok, a gente sente falta do amigo, mas isso aqui vai passar. Mas, mãe, pelo menos a gente está aqui, nós todos, né? Pelo menos tem bastante gente em casa. Então, a gente já está emocionado, assim, né? De falar que a criança parece que tem uma espiritualidade mais avançada, né? Elevada, assim, que percebe que a gente está triste, percebe que é difícil para todo mundo e acaba, sei lá, reagindo melhor que nós, Elas se muitos adultos, adaptam né? bem, né? E eu acho que nessa fase aí, ainda mais bebezinho, muito mais, né, Aline, com menos de 1 ano, o bebê precisa da família, né? Então, nessa primeira infância aí, eu acho que é mais difícil mesmo sentir a falta que a gente sente, né? E a gente tem a noção do que é. E a gente tem a noção que pode durar, sabe lá até quando. E aí, por a gente ter essa noção, acho que fica mais difícil, né? Eles vão vivendo realmente um dia de cada vez, e isso a gente até tem que aprender com eles, que eu acho que ficaria também melhor e mais fácil. Pode falar, Aline. Isso é uma coisa que esses tempos para trás estava assistindo meio que acho que era uma reportagem, não lembro direito. E aí eles estavam entrevistando uma senhora que a família viveu uma guerra, era de outro país, assim. E ela era criança quando isso tudo aconteceu, e perguntando como é que era, porque a família ficou tipo, muito isolada, né, em todo o cenário de guerra, e como é que tinha sido, se ela tinha lembranças e tal. Ela fala que quando ela cresceu e aí ela entendeu, tipo, a visão histórica do momento em que ela cresceu, né, tipo, da infância dela, ela viu que aquilo era muito ruim, mas as memórias que ela tinha é de que ela ficou muito junto dos pais dela, então para ela era ótimo, sabe? Então a visão que ela tinha era de que foi uma fase em que ela viveu muito junto com a mãe, junto com o pai, junto com os irmãos. É claro que tem os impactos, né, das crianças. As crianças estão roendo unha, as crianças estão com sono muito picado, super estimuladas, porque tela, né, escola, várias coisas. A gente acaba chegando para a gente um pouco nos atendimentos que a gente faz. Eu mantenho alguns pacientes por teleatendimento, o meu marido também é psicólogo, então a gente está vendo a questão da saúde mental das pessoas, alguns dos nossos pacientes têm filhos, isso chega, mas a gente se preocupa muito mais com eles e dos possíveis impactos que a gente acha que pode ter neles, mas essa leitura a gente faz dos impactos que a gente está sentindo, né, a partir da nossa vivência, da nossa perspectiva.
a forma de entendimento deles vai ser totalmente diferente. Aqui em casa, Francisco não sente falta de ninguém, porque com 5 meses ele mal sabia quem era eu, né? A gente tinha acabado de sair da esterogestação. Eu fico pensando que meu puerpério alongou demais com a pandemia, sabe? Quando eu estava saindo ali da neblina dos 3, 4 meses de puerpério, começando a voltar a ser algo além de mãe, tentando retomar minha vida profissional, minha vida social, né? Aquela coisa de a gente sair de todo aquele universo de leite, fralda e choro, estourou tudo e eu voltei para dentro de casa, assim. Então, o começo foi muito difícil, assim, para eu entender o que estava acontecendo, porque eu fiz toda uma preparação, né? A gente sofre 1 mês antes de voltar da licença, de como é que vai ser, como é que eu vou voltar, eu não estou pronta para. Eu sentia que o mundo fora da minha casa, porque quando a gente está em um bebê novo, a gente só fica dentro de casa, né? Tipo, eu vivi um isolamento por 4 meses, fiquei 1 mês fora do isolamento e voltei para o isolamento. Então, eu sinto que tudo ficou confuso e parece que o comecinho do puerpério voltou, porque é aquela coisa de que você fala, caraca, quem sou eu? O que vai acontecer? Eu não sei nem que dia é hoje, sabe? Quando você tem um bebê que acabou de nascer, a gente sente isso. E agora em isolamento social, todo mundo tá nessa de tipo, não faz diferença se é segunda ou se é domingo, é tudo meio igual, sabe? E o que pegou pra gente as pessoas sentem falta do Francisco. E não do Francisco quem ele é, mas quem as pessoas esperavam que ele fosse, tipo, para nossa família, sabe? Ele é o primeiro neto dos meus pais, ele é o primeiro neto dos pais do meu marido, ele é o único bisneto dos nossos avós. Na minha família, a criança mais nova, antes do Francisco, tem 16 anos. Então, era uma família que, assim, que não tinha criança há muito tempo, as pessoas esperaram muito esse bebê, os nossos pais é o primeiro neto, e aí como é que a gente faz isso, né? E a gente, por exemplo, para os nossos pais, quando eu falei, né, da questão do trabalho, de como é que eu ia fazer, porque eu não queria expor os nossos pais ao risco, os meus avós, enfim. É muito complicado pensar nisso, né? De que eles estão perdendo o primeiro ano de vida do neto. Então, Francisco começou a falar agora. Então, você manda um vídeo, aí meus pais choram, aí os meus sogros choram, aí os meus avós choram. E aí o aniversário de Francisco está chegando em outubro e as pessoas querem ver, as pessoas querem pegar, as pessoas querem acompanhar o bebê que elas sonharam junto, né? A família inteira viveu essa gestação, todo mundo esperou esse bebê e agora esse bebê tá aqui, junto com a mãe e com o pai dele. Para ele, tá mara, porque o que ele precisa é disso, é de mim e do pai, né? Eles não têm vínculo social, assim, tão grande nesse início de vida, mas é uma coisa que pega, porque às vezes os nossos pais falam, eu acho que ele nem lembra mais da gente, e aí a gente fica numa coisa de tipo, então... Talvez não lembre. E provavelmente não mesmo, né? E foi uma coisa muito difícil, porque o nosso último momento social de família foi o batizado do Francisco. A gente fez o batizado, estava ali, tipo, estourando a pandemia. Não tinha declarado a quarentena, foi um final de semana antes. Então, a gente recebeu todo mundo aqui em casa e depois, tipo, não vimos mais ninguém. Os nossos avós, os bisos do Francisco, ele tem 5 bisos. Eles só conseguem falar que eles vão morrer e que não viram o bisneto crescer. E eu não tenho a menor condição de levar o Francisco para eles. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou expor eles? Aline, você não visitou ninguém, você conseguiu segurar a tua onda, porque a gente foi visitar meu pai no meio, depois que minha mãe tinha falecido, a gente estava preocupado com ele, né? Ele ficou sozinho do nada, viúvo, né? E a gente foi visitar ele e teve que resolver 1000 papeladas de morte, né? Com ele. E foi a gente acabar de resolver tudo isso. Foi só eu e meu irmão, nem levei as crianças, mas meu pai pegou Covid. A gente não pegou, ele pegou, ele acabou de sair, ele tá saindo do hospital amanhã, ele ficou na UTI 10 dias,
Então, minha mãe tinha acabado de morrer fazia 2 meses, ele foi para a mesma UTI que minha mãe estava, foi surreal. Mas, assim, estou comentando isso porque ele teve muito pouca exposição, ele foi só ao mercado, essas coisas, mas, de repente, na hora que ele precisou resolver toda a papelada com a gente, que é cartório, advogado, eu, meu irmão, ele se expôs mais, um pouquinho a mais do que ele estava acostumado, e ele pegou. E nenhum de nós pegou, a gente não sabe de onde veio, mas ele pegou. E ele ficou 5 dias em casa bem, foi direto internado, foi direto para UTI. Então eu falo assim, às vezes a gente quer ir lá, né, dá uma vontade, assim, poxa, meu pai está saindo do hospital hoje, falou que vai ter alta amanhã cedo, né, pai, olha que horror, eu não vou vê-lo, porque ele já pegou Covid, eu não peguei, e minhas filhas não pegaram, então assim, quer dizer, eu vou até lá, vou matar essa vontade emocional, né, dele, porque fisicamente ele está protegido, tem quem o ajude e tudo mais, mas emocionalmente, aposto que ele adoraria ver a gente, as netas, né, e tudo mais. Eu tive que falar essa coisa triste para ele hoje, eu falei, você está recuperado, eu não tive, eu não vou ir, eu não vou passar isso para um filho meu. Então a Egli colocou muito bem no começo ali, né, que é uma bela gestão de risco que a gente tem que fazer. E a Aline também agora colocou, eu fiquei angustiada aqui, Aline, de pensar em perder o primeiro ano do Francisco. Ai, meu Deus. Então, você não viu ninguém, Aline? Ninguém? Eu vi uma vez. Os meus pais, os meus sogros estavam num nível de chorar toda vez que a gente mandava vídeo e que queria ver. Aí eu cheguei e falei pro Vitor, vamos pensar como a gente consegue fazer isso de maneira segura. Como que a gente consegue? Vai ser, então, um lugar mais ar livre, não vai poder pegar no colo, a gente vai se ver, vai ficar meio longe, mas vai ver pessoalmente. Beleza, fomos. Eu falei para eles, vocês precisam pensar se para vocês isso é melhor ou pior, porque é aquilo, né? Vai estar perto e não vai poder pegar, ajuda ou atrapalha? A gente tem que também ter essa leitura. Não, a gente quer. Viram, e aí aquela coisa, ele tá enorme, ele tá maravilhoso, foi muito bom ver, mas eu queria pegar, mas não vai pegar, entendeu? E é aquilo, assim, tipo, é estranhíssimo você ver sua mãe aqui, assim, né, tipo, 2 metros de distância e não poder abraçar. Tipo, eu perdi um emprego no meio da pandemia, o Vitor voltou a trabalhar, eu tenho um bebê, a minha vida mudou do avesso e, tipo, não pode abraçar. E essa coisa mais doida que eu falei, né, de que eu tenho essa sensação de que parece que eu tô vivendo o Puerpério parte 2, mas no Puerpério parte 1, a minha mãe tava em casa e na hora que eu tava ali doidona, né, com o peito doendo, minha mãe tava fazendo canjicas e canjicas pra mim e na hora que eu apertava, eu deitava no colo dela e chorava, né, junto, assim, ela que me falava, vai ficar tudo bem, agora é tipo, você faz uma chamada e fala, eu também tô com saudade, mas não pode nem falar muito que tá com saudade, porque senão a avó chora, porque quer ver, como é que vai ser o aniversário, e coitada da avó, e coitada da Bisa, e assim, você entra naquele lugar de ser vilão às vezes, mas tentando cuidar é super difícil, né? Isso que eu acho mais louco. Eu não tenho uma criança que sente saudade das pessoas, mas eu tenho pessoas que sentem saudade da minha criança e eu não sei como suprir isso, porque não é nenhuma saudade do que eles viveram, é uma saudade do que eles sonhavam em viver nesse primeiro ano do menino e não rolou. Que frase forte, é bem isso, né? E vocês, como que vocês têm sido com os filhos de vocês, assim, com os filhos que são mais velhos, né, Egli e Carol, vocês têm conseguido manter aí como vocês eram antes, se vocês seguravam mais tela, se agora vocês estão liberando mais, vocês estão se permitindo também liberar mais para não endoidar? Ou vocês estão igual vocês estavam antes? Como que tem sido isso por aí, em relação à cobrança mesmo, de vocês com vocês mesmas? Eu decidi flexibilizar, principalmente porque eu moro com os avós dele, que a voz já tudo pode, entendeu? Então, ontem, por exemplo, eu estava doida para dormir, ele não queria dormir, e a gente dorme no mesmo quarto, né? Filho, eu vou dormir, você fica aí com a avó. E aí hoje ele veio me contar, mãe, a avó deixou eu assistir celular. Então, assim, é muito difícil.
Mas eu realmente flexibilizei bastante coisa para não enlouquecer. O horário de dormir foi uma coisa que mudou bastante. Às vezes é aquela história, eu não gosto que como assistindo televisão, só que aqui a televisão, tem uma televisão na sala de almoço e uma na sala, meus pais assistem, então não tem nem como, né? Então eu flexibilizei, na verdade, quando eu vim morar aqui. Mas eu falo, tá bom, vai na sala, porque tem dias que eu escolho não brigar, sabe? Porque eu já estou vivendo uma pandemia, já estou vivendo um mar de emoção, e tem dias que eu simplesmente escolho não quero brigar. E aí flexibilizou bastante coisa, tela, horário de dormir, ele criou um gosto maior por doces, que era uma coisa que ele não tinha, e envolveu. Então, e ainda mais morando com os avós, né? O que você quer comer hoje? Batata frita, bolo. Então. Casa de vó o tempo inteiro. Então. Egli, eu achei muito, muito legal esse depoimento, né? De como que você é uma boa pessoa, né? Eu já ia surtar de ter que liberar, né? Em casa, gente, meu marido hoje falou assim para mim: Carol, você não está um pouco preocupada? Porque a gente começou a liberar tanto, mas tanto, porque ele está trabalhando muito mesmo, né? E eu também, que a gente, de repente, entra na sala, parece que passou um furacão na sala, porque faz 2 horas que a gente não passa lá. E tem pelo menos as 2 mais novas, né? Que são a mais velha organiza tudo o tempo inteiro. Eu falei que ela é metódica, né? Então ela vai atrás, ela só passa por mim para xingar que as irmãs estão desarrumando o que ela já arrumou. Mas essa mais velha, ela organiza tudo. Então, assim, ela toma a iniciativa de aspirar uma casa, de tirar um lixo, tirar lixo do banheiro. Ela tem essas iniciativas, né? A Helena é um barato, né? As meninas aí conhecem ela. Ela é muito organizada, né? Então, ela tem prazer na organização. Então, ela acaba ajudando muito nesse controle do caos, porque as 2 mais novas não têm isso. Né? Então, o que eu chego assim, eu vejo cada situação, gente, que dá medo, assim, eu chego, todas as bonecas estão sem cabelo, do nada, e assim, como que eu não vi isso? Eu não vi porque faz 2 horas que eu não entro lá, entendeu? A tela, em casa elas não gostam de tela, ninguém gosta de tela, realmente elas não assistem quase nada de TV. Que bom para elas. Muitas irmãs acabam, mas elas têm muitas irmãs, elas ficam brincando entre elas, né? Mas eu reparei que a mais velha anda me enrolando, ela faz metade da aula virtual, e aí, de repente, eu entro lá, ela está no celular. E aí eu falo assim, o que você está fazendo? O computador está aberto, está ligado, mas ela está olhando o celular. Porque eu não tenho tempo de acompanhar, gente. Tá? Então, você falou a flexibilização, na verdade, é necessidade. Quanto ao horário de dormir, mudou completamente, porque elas chegavam na escola mortas, super cansadas, exaustas, estava 8h30, todo mundo dormindo. Agora, não tem aquela coisa física da escola, de correr, brincar, né, suar. Então, elas estão indo dormir 10h30 da noite. O meu tempo sozinha, assim, né, com o companheiro, ou sozinha para mim, não existe. Acho lindo esse pessoal que fala, tô lendo na pandemia. Eu falo, você tá lendo que horas? 2 da manhã? Porque só se for, né? Eu tô lavando roupa 2 da manhã, se eu tivesse essa disposição. Ô, gente, vamos pro quadro Fala Lá em Casa, só para ouvir umas mensagens aqui que enviaram, até pra gente comentar um pouquinho. Fala Lá em Casa! Eu vou ler primeiro aqui a mensagem que chegou pelo Instagram da Lígia Oliveira. Iniciei a quarentena fazendo um árduo home office, tendo que conciliar com 2 filhos de 1 e 4 anos. Porém, após 1 mês de home office, fui desligada do trabalho como consequência da pandemia. Aí, Aline. Hoje me sinto cansada, principalmente psicologicamente, como a maioria de nós mulheres. Mas ainda assim, consigo ser grata por estarmos todos com saúde, mesmo com vários casos de Covid por perto. Sinto muito por tantas mulheres que hoje estão sobrecarregadas com home office, homeschooling dos filhos, casa e tudo que acaba caindo sobre nossas costas. E até se eu completando aqui um pouco
da mensagem dela, vocês acham que tem sido mais pesado para as mulheres, ou os homens estão dividindo mais as coisas por estarem mais em casa também? Tá tendo aí mais uma realidade deles aprenderem, deles estarem dividindo, ou não? Continua realmente a mulher sendo sobrecarregada, mesmo com o cara lá em casa todos os dias também? O que vocês têm visto? E comentar também um pouco aqui essa mensagem da Lígia Oliveira. A presença minha na casa é uma novidade, né? Então, aumentou o meu trabalho doméstico. Porque, como eu ficava fora metade do tempo, como eu ficava fora, ele que fazia lição, ou ele que fazia almoço, então, para mim, aumentou, para ele diminuiu, né? Mas com certeza, a carga cai em cima da gente, é muito grande. Ou então de outra mulher, né? Porque muita gente continua pagando faxineira, continua pagando babá. A gente fala que assim, as escolas pararam, mas só as escolas pararam, né? Porque as pessoas que trabalham fora estão fazendo creches informais na periferia, com as vizinhas, com as amigas. Eu vejo muita mulher falar isso, né? Que eu estou com a minha sócia aqui, eu olho os filhos dela metade da semana, ela olha os meus metade da semana, então as pessoas estão se virando. Mas eu vejo muita mulher se virando nesse sentido. Eu acho que concordo plenamente com a Aline, eu tenho certeza que ela deve atender realmente mulheres como eu, que não tem tempo para fazer terapia. Eu comecei a fazer terapia, viu, Aline? Eu parei porque, sabe por que eu parei? Porque a terapia tinha que ser 8 da noite. Eu me sentia tão culpada de já ter ficado o dia inteiro na frente do computador e voltar para frente do computador de novo para falar com uma terapeuta enquanto eu devia estar com minhas filhas, que eu já não vejo o dia inteiro porque eu estou trabalhando. Eu fiquei tão culpada que eu parei a terapia. Não adiantou. Mas é isso, Thaís. Vou comentar o que essa moça falou, né? Eu acho que assim, essa coisa de parar de trabalhar, a nossa cabeça, quem gosta de trabalhar e quer trabalhar, né? Quem tem esse desejo, quando ela é forçada a parar, tem uma coisa muito triste, né, Aline? Que a pessoa se sente assim privada de parte do que ela é. Né? Eu não estou reclamando de trabalhar 10 horas por dia, mais do que eu estou reclamando aqui, porque eu amo o que eu faço, né? E o que eu faço é parte de mim. Então, se eu fosse alijada desse trabalho, eu ia ficar também com um outro problema para resolver. Eu ficaria triste de ter meu papel mudado, né? Por conta de uma pandemia, que aí não é culpa de ninguém. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que mudou, talvez, o número e o molde das nossas preocupações, assim, né? Então, tipo, uma das grandes questões sobre carga da mulher é carga mental. E eu acho que a pandemia, ela traz uma carga mental absurda com o número de novas tarefas que a gente teve que ter na vida, assim. Então, você tem que pensar, tipo, quando que vai no mercado e aí a hora que vai chegar e onde que você vai botar as compras e que hora você vai limpar tudo e lavar tudo e nananã, e ao mesmo tempo você tem que encaixar na rotina, porque tem que fazer a comida e a criança come 6 vezes por dia e aí você tem que, nesse meio tempo, enxergar um pacote de arroz e tal, e como é que vai, e aí quando chega do mercado não pode entrar na casa, aí tem que tomar 500 banhos cada vez que sai, e tipo, os homens, assim, eu vou falar sobre o meu companheiro, eu acho que ele começou a participar muito mais das coisas, mas ainda tem toda essa coisa da carga mental, que tem tudo aquilo que a gente já tinha antes, somado às novas funções que surgiram com a pandemia. Então, você tem que pensar, tipo, qual é o melhor dia da semana para ir no mercado, e aí, quando vai no mercado, já tem que passar na farmácia, já tem que pagar conta, já tem que não sei o que, se tiver que levar alguma coisa na casa de alguém, você já faz tudo de uma vez, e aí você tá num nível de tipo, não, você vai sair de casa, tem que ser um mega evento, então vamos preparar tudo para quando voltar, ter tudo. E isso é muito cansativo, a gente está exausta. Eu atendo prioritariamente mulheres, né? A minha especialização foi em saúde da mulher, e eu acho que as mulheres, elas estão completamente surtadas, assim, sejam mães ou não mães, porque a gente assume os cuidados dos nossos filhos, dos cuidados dos nossos pais, né? Ele mora com os deles, mas quem está longe dos pais também, a gente está sendo babá de pai e mãe para ver se os nossos pais estão fazendo para interessar, porque
os meia-idade e terceira-idade resolveram aterrorizar, e a gente não sabe se eles estão trancadinhos, se eles vão pegar Covid, e aí alguém da família que pegou alguma coisa, deixar comida na casa de vô e vó, é muita coisa, assim, acho que aumentou absurdo a nossa carga mental. Apesar de a gente estar com menos funções, assim, saindo menos, o tanto de coisa para pensar, o número de informação é desesperador. Tem uma outra mensagem aqui da Mariana Paulino. A Praça do Coco me salvou. É uma praça aqui, né, em Campinas. Quarentena tem sido a Lucy Crazy. Bebê fez o tão planejado nível de 1 ano na quarentena, aprendeu a andar na quarentena, dentes nascendo durante toda a quarentena, não comia direito, não dormia direito, estava derrubando o pequeno apartamento que vivemos. Me senti uma super transgressora, com medo, mas com todos os cuidados fomos ganhar o mundo. Ele só precisava de espaço, ver crianças, areia, e eu já tive a fase do pão caseiro, do bolo perfeito, do Rivotril, agora voltei para a Nutri mesmo, afinal sobrevivemos. Finalmente tentando manter uma rotina, mas sem surtar quando ela falha. Isso que a gente estava comentando aqui, né, de talvez não se cobrar tanto, né, principalmente nesse momento aí difícil, mas é isso, né, mesmo a gente tentando aí equilibrar os pratinhos, como ela fala que ela se sentindo uma transgressora, né, de estar saindo de casa, porque de fato no momento que todo mundo tá se segurando e tal, mas ela comentou que ela tem procurado aí horários ou momentos em que dê para ela dar uma fugida para pelo menos o filho pisar um pouquinho lá na areia e mesmo que longe das pessoas, mas pelo menos para poder sair um pouco, né, para criança não surtar e a mãe, né, ela mesma não surtar, porque acaba que, como também a gente comentou aqui, as crianças sentem muito nosso. E se a gente tá surtando, elas surtam também. Se a gente tá calma, elas também ficam. E aí tentar achar esse equilíbrio, né? Quer dizer, equilíbrio tá bem difícil de achar, mas tentar pelo menos buscá-lo, né? Durante essa pandemia aí tem sido um grande desafio. Eu queria só dizer que é aquilo, qual o risco que eu assumo, né? Então, a saída é um risco que eu estou assumindo. Se tudo bem, às vezes não tem ninguém na rua, ótimo, mas às vezes pode ser que eu cruze com alguém, e é isso, né? Que risco que a gente vai bancar em prol da nossa sanidade mental. E eu gostei dessa sua frase, a gente usou bastante aqui hoje, né? Thaís, eu tenho saído com as crianças, por exemplo, na rua de casa. Eu pego a bicicleta e deixo elas andarem na rua de casa. Que mais? Por exemplo, eu peguei outro dia um gramado muito grande que tinha numa cidade aqui do lado que eu estava andando de carro, e eu olhei o gramado assim e falei, caramba, eu vou parar o carro. Parei o carro, desci as 3, porque o que eu fiz no começo da pandemia? Às vezes eu colocava elas dentro do carro e falava, vamos passear. Olha que absurdo, né? Mas eu andava com elas para elas verem gente. Eu andava lá na Lagoa do Taquaral, de carro, não descia ninguém. Andava. Esse dia eu estava fazendo a mesma coisa, fui mais longe, e estava lá perto de Paulínia já, vi um gramadão assim, falei, parei o carro, desci as meninas, e elas correram igual umas loucas por 1 hora, mais ou menos, entendeu? Eu fiquei tão, assim, chateada, mas é isso. A gente precisa achar formas, talvez a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus por muito tempo, né? Então, a gente tem que fazer uma gestão do risco e ver o mínimo possível que a gente possa sair, e se for precisar sair, ir para lugares assim, ao ar livre, que você está isolado, está sozinho, não está encontrando um monte de gente. Não dá para ir na Lagoa do Taquaral, desculpa, não dá. Né? Não dá, você passa lá, está lotado, todo mundo sem máscara, não dá, entendeu? Mas a gente tem que minimizar um pouco os danos mentais que a gente está causando a si mesmo, né, e as crianças também. Se a gente puder, seria bom. É uma coisa que você estava falando agora, eu estava pensando, né? Eu fiz aniversário de casamento em junho, e aí a gente tinha super planejado que iria viajar, né? Todas aquelas coisas, a gente vai fazer 2 anos de casado, o Francisco já vai estar comendo, a gente vai viajar, e tá, pandemia, não rolou. Aí chegou no dia do nosso aniversário de casamento, eu moro aqui em Souza, né? Distrito de Campinas, mais área rural. Aí eu falei pro Victor, nossa, vamos pegar um carro
e pegar uma estrada de terra aqui, assim, Souza, Joaquim, vamos parar em algum lugar, um pasto, descer do carro e respirar, tipo, fora de casa sem máscara, porque, tipo, você tá fora de casa, tá de máscara, né? Aí a gente foi, pegou uma estradinha, o Francisco já estava comendo, levamos tipo, mexerica, que era uma fruta fácil dele comer, e aí a gente sentou num gramado e ficou olhando, tipo, o mundo fora de casa, sem ser supermercado, sem ser farmácia, sem ser banco, sabe? Uma coisa assim. E aí, quando a gente voltou pro carro, eu tava me sentindo muito culpada, muito transgressora, assim, tipo, nossa, eu furei a quarentena, que responsabilidade, tipo, e era, sei lá, terça-feira, 9 horas da manhã, não tinha ninguém em Joaquim Egídio na rua, mas essa sensação de que o que você tá fazendo é errado e de que ninguém pode saber disso, ou eu posso falar sobre isso. Você faz morrendo de vergonha, né? Tipo, é muito errado, meu Deus, assim, como é que eu vou dormir depois tranquilo? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Falei, gente, como que a gente vai sobreviver 2 anos assim, né? Tipo, até ter uma vacina. Como que a gente vai encontrar um meio termo? Como que a gente vai explicar para os nossos filhos o que é certo e o que é errado no meio disso tudo? Essa coisa, né, que a moça falou, da criança precisar pisar na areia e ver outras crianças, isso é uma coisa que eu penso muito, assim, sabe? Para escutar numa época de começar a engatinhar e de querer ficar em pé nas coisas, né? E conhecer tudo, muita curiosidade. E eu fico pensando, tipo, gente, e era para ele estar vivendo isso no coletivo, né? Tudo bem que a gente não tem 1 milhão de outras crianças, mas você vai numa pracinha, num Sesc da vida, a criança está brincando. Como que será que vai ser quando ele voltar a ver pessoas, né? Esses dias eu falei pro Victor, os nossos pais falam que querem pegar o Francisco, eu não sei nem se ele vai aceitar ir no colo de outras pessoas. Tipo, ele não vai no colo de ninguém desde os 5 meses. Como é que vai ser isso? Sabe? Às vezes a gente fica nessa de pensar como é que vai ser essas crianças, essa infância, essa socialização. Vamos ver aqui o último áudio, é da Carol Prince. Quarentena tá sendo uma loucura. No meu puerpério eu não fiquei sem empregada, mas na quarentena sim. Então eu tô tendo que dar conta da casa, das crianças. O marido ajuda, porém ele tá saindo para trabalhar porque ele tem reuniões e em casa não dá para ele fazer reuniões. Então tá sendo assim uma descoberta de eu, dona de casa, né, cuidando de 3 filhos. Mas estou amando, estou adorando, porque a gente acaba dedicando e vendo, né, acompanhando de perto as descobertas, o crescimento. Eu tenho uma menina de 1 ano e meio e eu pude acompanhar toda essa parte do andar, do começar a falar as primeiras palavras, dos dentinhos surgindo muito de pertinho, porque eu estava aqui full time em casa. Então eu adorei, estou gostando. Quando voltar eu quero reduzir sim minha jornada de trabalho para eu poder continuar curtindo eles, mas eu preciso também voltar a trabalhar, porque a minha cabeça não pode só pensar em crianças, eu preciso pensar em outras coisas e eu amo o meu trabalho, então eu quero sim retornar. Gente, eu conheço ela morava no meu prédio, essa moça, olha que coincidência. Ah, é? Ela morava no meu bloco, ela tem 3 filhos também. Conheço ela sim, ela é educadora física, aí na quarentena teve que parar, né? Ela é uma otimista, gente. 3 filhos pequenos e ela feliz. E ela morava no mesmo apartamento que eu não aguentei. Aquele que eu falei que eu não aguentei mais e tive que sair. Ela morava em cima de mim. Gente, esse negócio de diminuir a jornada, né? Primeira coisa, assim, a gente não tem ninguém trabalhando na nossa casa e não tinha antes também, tá? Essa é uma opção nossa, minha e do marido, e a gente gosta de ser responsável pela nossa própria bagunça, né? E eu acho que é educativo para as crianças que eles tenham que tirar o lixo, que tenham que varrer a casa, que tenham que cuidar do cachorro, né? Eu não acho muito certo delegar tudo para outra pessoa. Então eu tinha essa preocupação, não com
com a limpeza que a gente sempre fez, mas com o aumento do serviço, né? Porque quando você vem para dentro de casa com 5 pessoas, como eu moro, o serviço ele aumenta muito. São muitas refeições, muita gente comendo aqui o tempo todo, e a casa fica imunda, literalmente. Não era assim quando a gente estava todo mundo na escola e a gente trabalhando. Ao mesmo tempo que eu estou mais em casa. Então, por exemplo, eu dou mais conta de cuidar de roupa do que eu dava antes, porque era um caos antes. Eu nunca estava aqui, não conseguia fazer nada. Hoje eu consigo olhar se vai chover, arrumar uma roupa, né? E eu acho que tem essa diferença. Agora, achar uma vantagem, a pandemia, assim, uma vantagem de ficar em casa, eu não tô achando não, gente. Eu tô doidinha para que essas aulas voltem. Eu sei que não é bom para as crianças e que provavelmente eu nem vou mandar também, enquanto puder, não vou mandar. Mas eu tô assim, eu fico olhando o calendário e falo, será que vai dar em setembro? Será? Hoje eu falei pro marido assim, setembro, será que as filhas voltam? Ele, você tá louca? Esse ano acabou, ninguém vai voltar. Eu falei, não, você tá brincando comigo, isso não é verdade. Eu tô desesperada, gente, eu quero que volte. Se voltar, vocês voltam? Vocês vão confiar, assim, vão ter a segurança de deixar os filhos de vocês voltarem para a escola? Não é essa questão, é uma questão de privilégio, ou eu não sei, porque como que se as crianças, se a escola voltar, quer dizer que eu também tenho que voltar a trabalhar. Eu trabalho para o governo do estado. Se as escolas voltarem, quer dizer que eu também tenho que voltar a trabalhar. E talvez eu tenha que voltar antes das escolas. Não é opção, entendeu? Para muita família não é opção. E, Egli, você poderia deixá-lo, né, se você voltar a trabalhar? Ou você que é autônoma também aí, você não pretende voltar a trabalhar agora, então vai estar em casa? Como que é isso, assim? Se a escola abrir, você acha que seu filho vai voltar para a escola ou você não pretende voltar nesse ano? Não, esse ano não. Pelo menos não antes de ter uma vacina segura. Porque é aquilo, né? Eu moro com os meus pais, grupo de risco. Se fosse só eu e ele, inevitavelmente, de alguma forma, eu teria que mandar, porque se fosse só eu e ele eu mantendo, teria que ser. Mas, como eu tenho suporte aqui do meu pai e da minha mãe, e eles são pessoas de risco, eu não mando de volta para a escola. Pelo menos esse ano, não. Agora, eu voltar a trabalhar, eu também não penso antes de uma vacina segura, pelo menos no mínimo até dezembro. Porque em algum momento eu vou ter que me manter, né? Não tem como passar a vida inteira aqui dependendo. Eu tô para fazer mudança, né? A Carol fez uma mudança, eu também tô para fazer mudança, vou começar uma vida eu e meu filho. Então, de alguma forma, a gente vai ter que, em algum momento, mas ele não volta esse ano para a escola também. Para finalizar aqui, gente, queria saber de vocês o que vocês talvez aprenderam, ou vamos ser um pouco otimista, que nem a Carol Prince aí do áudio. O que a gente vai levar, que a gente aprendeu aqui nesse tempo de pandemia, nesses últimos meses, ou com os nossos filhos, ou com nós mesmas, mas algo aí que tenha mudado e que vocês pretendem continuar agindo dessa forma daqui para frente? O que mudou e vocês acham que mudou de vez em vocês ou na família de vocês? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender a pandemia como um aprendizado. Então, porque eu entrei, assim, quando eu entrei no grupo de ajuda, eu me deparei com realidades muito difíceis. Então, eu não consigo, nesse momento, falar para você, vou trazer otimismo. Eu não li mil livros, enfim, quando eu me deparei com realidades muito difíceis. É que eu não consigo colocar assim numa cestinha de coisa bonita a realidade que eu vi, mas ela está me ensinando muita coisa, isso é fato. Então, eu estou vendo que tem um abismo social entre eu e muitas pessoas, e isso me traz o que eu posso fazer para diminuir um pouquinho disso. Então, a pandemia me trouxe um olhar para um lado que eu olhava muito raso, eu olhava por postagem em Facebook. Por mais que eu não estou lá, né, indo lá, né, eu estou coordenando isso aqui online, né, tipo, através de um WhatsApp, que dá para mobilizar um tantão de gente que pode fazer alguma coisa. Tá real, né? Eu vejo isso acontecendo e é difícil, e essa situação não vai acabar com a pandemia. Então, não é porque a pandemia vai acabar que quem passar necessidade vai continuar passando. Então, eu vejo isso que
mexer mais, né, agir, né, além das redes sociais. Então, é essa lição que é uma lição que a pandemia me deixa. A lição que eu tiro dessa é que a gente talvez possa repensar a forma que a gente trabalha, né? Eu tenho dado treinamentos sobre adaptação ao trabalho virtual, ao trabalho à distância, e a gente tem visto que isso é um caminho sem volta. A gente foi a digitalização do mundo e do trabalho, ela já estava em curso, né? Só que a gente estava num ritmo bem mais lento. Ele foi extremamente acelerado pela pandemia. Então, isso afetou a minha vida diretamente e afetou a vida de todo mundo que trabalha com a gente. A gente tem discutido isso nos grupos e tentado se adaptar. Então, acho que daqui por diante o home office, né, o teletrabalho vai ser cada vez mais comum. As empresas descobriram que é mais barato manter as pessoas em casa e que elas continuam produzindo. E talvez isso seja uma nova forma de reconfigurar o nosso dia a dia, né? Eu gostaria de manter o teletrabalho, nunca pensei que eu gostaria de trabalhar em casa. Se for possível manter, gostaria de manter. Eu percebi que eu tenho mais qualidade de vida trabalhando em casa, não tem deslocamento, não tem, você tem mais presença com as crianças, você come melhor, eu me senti assim, cuidando mais de mim em casa do que quando eu tinha que ficar fora o tempo inteiro, né? Então, a organização do tempo, para mim, ficou melhor. É uma lição que eu vou levar dessa pandemia que forçou a gente a trabalhar isolado, né? Eu me senti muito contemplada com o que vocês duas disseram, assim, foram duas percepções que eu tive também. Eu acho que para minha realidade foi um baque, foram muitas mudanças nesse ano, né, em meio à pandemia, mas eu acho que uma das grandes percepções que eu tive foi, apesar de como aconteceu, do quanto é vantajoso para mim e principalmente para o meu bebê ter uma mãe que acompanha esse início da vida, assim, sabe? Eu fico pensando, os aprendizados nessa fase, eles são muito rápidos. O Francisco, ele aprende coisas muito rápidas de um dia para o outro, e eu fico pensando, cara, quanta coisa eu estaria perdendo trabalhando. Eu não ia ver isso, assim, eu não ia conseguir acompanhar essas mudanças, sabe? E isso é perverso, né? Porque se a gente parar para pensar tudo que a gente vive, né, na gestação, no parto, no pós-parto, e depois a gente perde essas delicinhas, assim, né? Todos essas pequenas conquistas, e é tão gostoso viver isso. Então, para mim, foi um ganho. Quando eu estava lá no comecinho do ano, antes de estourar a pandemia, em todo o processo de volta ao trabalho, tinha uma parte de mim que colocava em xeque como é que seria voltar e como é que você continua sendo profissional e sendo mãe. E a pandemia, ela vem e trouxe todos esses questionamentos de que é muito difícil ser uma mãe trabalhadora em meio a isso, junto com essa nova realidade. Eu tenho muito gosto da mulher trabalhadora que eu sou, mas eu também tenho muito gosto dessa mãe que pode acompanhar o meu filho crescer. E parecia que no mundo antes da pandemia era muito errado e que até, tipo, diminuído. Assim, você falar que você queria estar em casa para ver as pequenas conquistas do seu filho era como se você estivesse rasgando o seu diploma e abrindo mão de ser uma super mulher que produz e que, enfim, a sociedade bate palma, assim. Então parece que agora tem mais lugar para poder viver essas duas coisas, coexistir essas duas mulheres. A minha vida profissional, apesar de eu ter sido demitida na pandemia, ela não parou, eu me reinventei, continuo fazendo outras coisas e pensando em outras coisas que cabe essa Aline mãe. Então, acho que eu consegui pensar que eu não preciso fazer uma jornada de trabalho fixa, quadradinha, bater cartão todo dia no mesmo horário, e que ainda assim eu posso nutrir essa mulher profissional que existe em mim e essa mãe, foi uma das coisas que antes da pandemia parece que não dava, eu tinha que escolher uma. E essa escolha foi muito difícil de fazer. Então parece que agora dá para equilibrar melhor os pratinhos. Gente, obrigado, eu adorei a nossa conversa e aprendi muito com vocês, de verdade.
São mundos, assim, bem diferentes, né? Vocês trouxeram histórias muito diferentes. Eu acho que a gente aprofundou aqui num tanto bem legal, que eu até esperava uma conversa mais bem bate-papo, assim, bem suave mesmo, mas a gente conseguiu entrar e eu gosto disso. A gente conseguiu trazer um conteúdo bacana aqui, né, para esse podcast. Não ficou só no superficial, assim. Eu gostei de ter conversado com vocês, de verdade. Obrigada. E a gente tem um quadro aqui que é a dica da semana. Queria ver o que vocês indicam aí pra gente. Série, filme, livro, música, lugar, qualquer coisa. O que vocês indicam aqui pra gente essa semana? Eu posso indicar uma coisa, gente? Eu falei que eu tenho uma filha com síndrome de Asperger, né? Eu descobri um seriado na Netflix que é sobre o amor entre autistas. Eu tô apaixonada, é lindo, acabaram de lançar. Ele mostra que os autistas adultos existem e que eles se relacionam, né? É uma mulher que trabalha com relacionamento entre autistas. Ela promove discussões sobre questões sociais de relacionamento mesmo, assim, como que eles podem melhorar o relacionamento entre eles. E como eu tenho uma filha assim, eu fico sempre meio preocupada, falando, como é que será que vai ser a vida adulta dela, né? Será que vão aceitar bem? Como que ela vai se virar, né? E eu achei bonito esse seriado, fiquei bem surpresa, assim, chama Amor no Espectro, muito legal. Legal. É grande, não? Ou uma temporada, duas? Como que... É a primeira temporada dele, né? Ele mostra, tem casais hétero, homo, vários tipos de casais, e ela mostra as dificuldades no relacionamento, né? Porque um dia a gente fala sobre isso, mas como é que é, né? Eles são super sinceros, do jeito que fala, tem muita dificuldade com toque, aí como é que funciona, e mostra essas angústias do relacionamento e como que essa tutora, né, que vai dando aulas, explicando, olha, como é que vocês podem melhorar nesses aspectos, e vai formando os casais. Eu achei uma gracinha, muito legal mesmo. Uma outra visão do autismo, né, o autismo adulto, ninguém fala disso, e é bem raro ver falando sobre o autismo adulto, eu gostei muito. Bom, como eu disse, eu não li meus livros e tudo mais, mas eu vou dar a última dica de um filminho que eu assisti com meu filho, que eu achei muito fofo, né? A gente que está em casa com a criançada, no Netflix, chama Pachamama. É bem lindinho, né? Então essa é a minha dica, gente, porque realmente eu não sou uma pessoa de séries, a última que eu assisti faz anos aí, quando o filho ainda deixava eu passar uma madrugada, assim, assistindo alguma coisa. Então, fica aí a dica do Pachamama, que é um desenho para a gente assistir com as crianças, que acho que vale a pena. Legal. Aline, qual a sua dica? A minha dica está em musiquinhas, assim, né? Que eu falei que a gente acaba recorrendo a várias músicas, várias coisas nesse isolamento. E aí eu fui desbravando no Spotify algumas músicas para criança, mas que não fossem só músicas de criança, mas músicas para criança. E eu achei um CD muito legal. CD, né? Nem existe mais isso. Um álbum do Spotify muito legal, que chama Música para Colorir. E são crianças cantando grandes clássicos da música brasileira. É uma graça, tem samba, tem forró, tem baião, é muito legal, assim, vários ritmos de música brasileira com crianças cantando e grandes artistas, então é gostosinho. Tem a playlist, tem o álbum, chama Música para Colorir. Não conheço, já tô vendo aqui. Isso. Outra dica é um Instagram muito legal, puxando aqui para a pauta das pessoas negras, que é o Criando Crianças Pretas, para as famílias que querem saber um pouquinho mais. Eu adoro. Ela é maravilhosa, né? A Dé já veio aqui já 3 vezes no podcast. Incrível. Já indiquei aqui também, adoro esse perfil. Indicamos de novo, então. Obrigada, gente. Grata, obrigada por hoje, pelo bate-papo. Olha, foram quase 2 horas aí de conversa. Obrigada pelo aprendizado. Boa noite, bom descanso todo mundo. Uma boa noite de sono aí com as crias, se elas deixarem todas vocês dormirem. E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar. São empresas que eu gosto muito. É só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles, que eles são parceiros aqui no podcast, e quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui.
E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais, tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados. A Good Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também a Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem. Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela. Vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui Moda Infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil, e a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Muito obrigada aqui a todos os parceiros, então, do Em Casa a Gente Conversa, e quero agradecer a você também, que está aqui comigo mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem com assunto novo aqui. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.